Em praticamente todas as culturas do mundo, da Europa medieval, às aldeias africanas, dos monastérios asiáticos, aos interiores da América Latina, existem relatos que atravessam séculos. Relatos de sombras que atravessam paredes, figuras que surgem na beira da cama, silhuetas que se dissolvem no ar. Também vozes que ecoam sem origem ou objetos que se movem sozinhos. Às vezes é uma pessoa que diz ter visto rápido demais para descrever. Às vezes é um grupo inteiro que jura ter sentido a mesma presença. E às vezes é apenas aquela sensação estranha de que algo está ali mesmo quando não deveria estar. Independentemente da cultura, da época ou da crença, os padrões são surpreendentemente parecidos. Aparições que parecem entrar e sair da realidade. Figuras com contornos instáveis, como se oscilassem. Movimentos sem impacto físico, passos sem peso. Objetos que se deslocam sem contato. Para algumas pessoas isso é prova do sobrenatural. Para outras é apenas imaginação, medo, coincidência ou erros de percepção. Mas aqui no Matematizei existe uma terceira possibilidade, muito mais científica, muito mais elegante e talvez muito mais inquietante. E se esses fenômenos tão antigos e universais forem, na verdade, efeitos geométricos de dimensões que não conseguimos perceber? Não estamos falando de espíritos, mas de física. Não estamos falando de magia, mas de matemática. Não estamos falando de crença, mas de limitações dimensionalmente naturais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Pessoal, antes de dar continuidade, gostaria de avisá-los que o YouTube finalmente trouxe para o Brasil o programa de afiliados. E isso possibilita que canais pequenos, como o nosso aqui, possam ter mais uma maneira de se manter. E assim, continuar disponibilizando conteúdos de qualidade gratuitamente. Caso você queira dar uma olhadinha nos produtos indicados nos links, nós recebemos uma pequena comissão pelos produtos vendidos a partir daqui. Os fornecedores são grandes e conhecidos aqui do público do Brasil. Um é Mercado Livre, outro é a Shopee. Então, já se inscreve aí no canal também, assim você ajuda a dar aquela força pra gente. Deixa o like e comenta alguma coisa, também compartilha esse vídeo, tá? Antes de falarmos sobre Einstein, sobre dimensões extras microscópicas ou sobre como a física moderna chegou à conclusão de que o universo pode ser muito maior do que percebemos, nós precisamos visitar um lugar onde tudo é ironicamente muito simples. Esse é um lugar onde a falta de complexidade é justamente o que escancara a profundidade das ideias que virão. Esse lugar é Flatland. Flatland não é apenas uma obra literária de 1884 escrita por Edwin Abbott para criticar a sociedade britânica. É também, sem exagero, a forma mais brilhante já criada para compreender dimensões superiores. É como se o escritor tivesse escrito um manual definitivo para entendermos porque seres de uma dimensão superior seriam vistos como fantasmas por nós. Imagine que toda a sua existência se resume a uma superfície. Não há altura, não há profundidade, não existe acima e nem abaixo. Tudo que você conhece ocorre em um plano. As casas são polígonos, as ruas linhas, você não tem volume, sua existência é um contorno geométrico. Esse mundo é estruturado por formas. Linhas finas são as mulheres, triângulos isósceles os trabalhadores, triângulos equiláteros a polícia, quadrados e pentágonos as classes intelectuais, até chegar aos quase círculos, figuras com tantos lados que parecem perfeitas. E elas representam a elite científica e religiosa. O protagonista dessa história é um quadrado, um cidadão comum que compreende bem as regras de seu mundo e que, como nós, no nosso universo, acredita conhecer a estrutura da realidade. Bom, o escritor nos mostra como um ser completamente limitado por sua dimensão pode estar absolutamente convencido de que entende tudo e ainda assim estar errado. Certa noite, algo estranho acontece. O quadrado percebe uma presença, uma sensação impossível de localizar. Como se algo estivesse ali, mas fora das dimensões disponíveis em seu mundo. Ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, para frente e para trás, mas nada. Então, subitamente, um círculo surge no seu campo de visão. Um círculo perfeito, que em Flatland significa uma criatura altamente evoluída. Só que esse círculo faz coisas estranhas. Ele cresce rapidamente, diminui, muda de tamanho de forma brusca, enfraquece até quase sumir, depois se torna enorme novamente. O quadrado entra em pânico.
Ele pensa tratar-se de uma entidade sobrenatural, algo além de qualquer entendimento. Mas nós sabemos o que está acontecendo. O círculo é apenas o corte bidimensional de uma esfera tridimensional atravessando o mundo plano. Quando a esfera finalmente se comunica com o quadrado, ela tenta explicar. Você acha que seu mundo é tudo que existe, mas existe uma dimensão acima dele. Uma dimensão que você nunca percebeu. E o quadrado tenta entender, mas não consegue. Como explicar para alguém que nunca viu sombra, profundidade ou volume a existência de algo que não cabe no seu vocabulário? A esfera então decide demonstrar. Levanta o quadrado para cima do plano. O quadrado vê sua casa aberta como um humano vê uma planta arquitetônica. Ele vê o interior das coisas e ele percebe que paredes não são barreiras. E ali naquele instante, o quadrado experimenta o mesmo choque que nós experimentaríamos se um ser quadridimensional nos erguesse para fora do nosso espaço. Essa é a primeira iluminação dimensional da história da ficção. Quando o quadrado retorna para Flatland e tenta explicar o que viu, ninguém acredita. Ele é considerado louco, perigoso e finalmente punido por heresias geométricas. Quem não percebe uma dimensão adicional não consegue imaginar sua existência. E qualquer tentativa de explicá-la a quem está preso em menos dimensões resulta em rejeição. A limitação dimensional é tão psicológica quanto é física. Nós somos o quadrado tentando explicar a esfera para o resto do mundo. Somos seres tridimensionais tentando imaginar uma quarta dimensão especial e falhando miseravelmente. É por isso que Flatland é essencial antes de falarmos de Einstein, Kaluza, Klein e também das teorias modernas. Porque antes de entender como um ser quadridimensional se comportaria no nosso mundo, é preciso entender por que nós jamais reconheceríamos isso sem a ajuda da matemática. Bom, se Flatland nos ajuda a imaginar o como, foi no início do século XX que a física começou a investigar o porquê. Einstein, após formular a relatividade geral em 1915, tornou-se o arquiteto intelectual do espaço-tempo. Sua teoria mostrava que a gravidade não é uma força, mas um efeito da curvatura do espaço e do tempo. Mas Einstein tinha uma ambição maior. Ele queria unificar todas as forças da natureza. A gravidade já estava explicada em sua linguagem geométrica. Faltava o eletromagnetismo, a força responsável por luz, rádio, eletricidade, química e praticamente toda a tecnologia moderna. Então, em 1919, um matemático chamado Theodor Kaluza surge com uma proposta audaciosa. Einstein, e se você estiver tentando unificar duas forças dentro do espaço-tempo errado? E se existir uma quinta dimensão espacial? Se você pega as equações de Einstein, que funcionam perfeitamente em 4 dimensões, e simplesmente adiciona uma quinta dimensão espacial, algo mágico acontece. As equações do eletromagnetismo surgem naturalmente. De repente, o campo elétrico, o campo magnético e até as equações de Maxwell aparecem como projeções das equações gravitacionais de um espaço-tempo maior. Einstein ficou impressionado, a matemática era sólida demais para ser ignorada. Mas surgia um problema óbvio. Se existe uma quinta dimensão, por que não a vemos? Por que você não consegue se mover nela? Por que nenhum objeto desaparece ao entrar na quinta dimensão? Kaluza não conseguiu responder, mas sua teoria abriu a porta definitiva para a física multidimensional. A resposta viria poucos anos depois, com outra mente brilhante, Oscar Klein, que explicaria exatamente por que a quinta dimensão é invisível e por que ela não pode ser usada por fantasmas, espíritos ou qualquer entidade. Klein propôs uma ideia tão simples quanto poderosa. A quinta dimensão realmente existe, mas é minúscula, microscópica ao extremo, tão compacta que nenhuma partícula, nenhum átomo, nenhuma onda pode se mover por ela. Enquanto Kaluza imaginava a quinta dimensão como algo grande, como altura, largura e profundidade, Klein disse: e se essa dimensão for enrolada sobre si mesma como um círculo microscópico preso a cada ponto do espaço? Imagine uma linha. Em cada ponto dessa linha existe um pequeno círculo, tão pequeno que você jamais poderia enxergar. Esse círculo seria a dimensão extra. O diâmetro desse círculo seria algo como 10 elevado a menos 33 centímetros e, para efeito de comparação, um átomo tem mais ou menos 10 elevado a menos 8 centímetros e o núcleo 10 elevado a menos 13. Já a dimensão de Klein tem 20 trilhões de vezes menor. Ela é tão pequena que não faz sentido tentar entrar nela. Nenhuma partícula conhecida consegue vibrar ou se deslocar por algo tão microscópico.
E é exatamente por isso que não percebemos a quinta dimensão. Ela existe apenas matematicamente. Bom, com essa ideia, Kaluza e Klein criaram a primeira teoria multidimensional da história, a famosa Kaluza-Klein. Mas essa mesma teoria também revela que a quinta dimensão não pode abrigar seres, objetos ou qualquer coisa com massa. Ou seja, fantasmas não podem vir de lá. Seres quadridimensionais não podem transitar por ela e nenhuma aparição atravessa paredes por essa dimensão. A física é clara. Se existisse uma dimensão espacial grande além das 3 conhecidas, a gravidade se espalharia e perderíamos a estabilidade das órbitas planetárias. O sistema solar simplesmente não existiria. Então, se a quinta dimensão é microscópica demais para o uso e dimensões grandes destruiriam o universo, o que sobra? Sobra justamente o ponto onde Einstein e os físicos posteriores começaram a perceber: dimensões extras podem existir, mas acessá-las é outra história. Enquanto os teóricos estudavam essas dimensões invisíveis, um experimento bizarro do século XIX tentava provar que alguém já estava usando a quarta dimensão na prática. Antes mesmo de Kaluza, Klein e Einstein levarem as dimensões extras para o território oficial da física, houve uma tentativa ousada e hoje quase esquecida de provar que a quarta dimensão já estava interferindo no nosso mundo. Essa história envolve um médium, um astrônomo renomado e uma série de experimentos que por alguns meses deixaram a comunidade científica perplexa. O médium se chamava Henry Slade, famoso no fim do século XIX por realizar fenômenos sobrenaturais durante sessões espíritas. Objetos se movendo sozinhos, escritos misteriosos surgindo nas lousas e até manipulações físicas sem contato aparente. Naquela época, o espiritismo estava em alta, atraindo curiosos, intelectuais e até cientistas respeitados. Entre eles estavam Johann Carl Friedrich Zollner, um astrônomo de grande reputação. Ele estudava a ótica, luz estelar, o efeito Doppler e o desvio para o vermelho. Todos temas sérios e científicos. Mas Zollner também tinha uma convicção filosófica. Acreditava que muitos fenômenos paranormais poderiam ser explicados não por espíritos, mas por uma quarta dimensão espacial. Para ele, Slade não era um médium, mas sim alguém capaz de acessar geometricamente esse novo eixo espacial. Então ele decidiu testar essa ideia, construindo experimentos que seriam impossíveis em 3 dimensões, mas perfeitamente plausíveis em 4. E os mais famosos são entrelaçar anéis sólidos. Zollner forneceu 2 anéis de madeira completamente separados e pediu que Slade os fizesse se entrelaçar sem cortes ou quebras. Slade disse ter conseguido o que em 3D é impossível: dar um nó em cordas seladas. As pontas eram lacradas com cera. Um nó no meio da corda, sem violar os selos, seria impossível em um lugar tridimensional, mas trivial para alguém que pudesse mover a corda pela dimensão de fora, pela quarta dimensão. Reverter a hélice de uma concha. Conchas têm um sentido de rotação fixo. Invertê-lo sem quebrar a estrutura seria impossível fisicamente. Zollner relatou mais uma vez que Slade executou essa façanha. Por alguns meses, jornais vibraram com a possibilidade de que Slade tivesse provado experimentalmente a existência da quarta dimensão. Mas não demorou muito para que mágicos profissionais analisassem as demonstrações. E todos concluíram o mesmo: Slade não usou dimensões extras, ele usou truques de ilusionismo clássico. Zollner, apesar de brilhante, não tinha preparo para detectar manipulações manuais rápidas ou objetos preparados. Mas essa história permaneceu importante, porque nos leva à pergunta central desse vídeo. Se Slade estivesse realmente usando a quarta dimensão, como isso apareceria para nós? Para tentar responder essa pergunta, vamos voltar a Flatland por um instante. Lá a esfera 3D parecia um fantasma para os habitantes 2D. Surgia e desaparecia, atravessava paredes, mudava de tamanho, fazia objetos desaparecerem, enxergava dentro de lugares fechados. Tudo isso não era magia, era apenas um ser com mais dimensões se movendo naturalmente. Agora, aplique essa lógica ao nosso mundo. Se um ser quadridimensional atravessasse o nosso universo tridimensional, nós veríamos algo muito semelhante. Aparições graduais. Uma hiperesfera atravessando o espaço tridimensional começaria como um ponto, viraria uma esfera pequena, cresceria, depois diminuiria e sumiria. Mudanças de forma inexplicáveis, como só vemos fatias do corpo 4D, qualquer movimento dele na dimensão extra,
resultaria em deformações na nossa percepção. Então essa entidade pareceria ondular, pulsar, flutuar, mudar de silhueta, atravessar paredes sem esforço, porque uma parede é um objeto tridimensional. Para um ser quadridimensional é apenas uma película, assim como um desenho em papel. Para pegar um objeto dentro de uma gaveta fechada, bastaria alcançar esse objeto pela quarta dimensão. Do nosso ponto de vista, pareceria telecinese. Matematicamente, tudo isso faz sentido. Geometricamente, tudo isso se encaixa também, e é justamente por isso que tantos fenômenos relatados, como sobrenaturais, combinam tão bem com esse comportamento. Mas a física real permite que algo assim exista? E a resposta é quase inteiramente não. Mas esse quase merece atenção. Vamos começar pelo caso mais dramático: dimensões espaciais grandes. Se existisse uma quarta dimensão espacial tão grande, com altura, largura e profundidade, a gravidade se espalharia por esse eixo adicional. Isso teria um efeito devastador. Órbitas planetárias se tornariam instáveis, estrelas não se formariam, sistemas como o nosso também não existiriam. As galáxias se organizariam de maneira totalmente diferente. Em outras palavras, dimensões grandes, além das 3 conhecidas, são proibidas pela simples existência do nosso universo estruturado como ele é. Então só restam dimensões extras minúsculas compactas, como as de Kaluza-Klein, enroladas em escalas de 10 elevado a menos 33 centímetros, pequenas demais para permitir movimento, matéria ou energia. Essas dimensões microscópicas são compatíveis com física quântica, unificações matemáticas, teoria das cordas. Elas não são transitáveis. Ninguém entra ou sai delas, nenhum ser cabe lá, nenhuma partícula macroscópica pode escapar por essa dimensão. Ou seja, essas dimensões existem matematicamente, mas são inacessíveis fisicamente. Teorias modernas, especialmente a teoria das cordas, propõem que nosso universo pode estar em uma brana tridimensional dentro de um espaço de 10 ou 11 dimensões. Pense nisso como um universo lâmina flutuando dentro de um hiperespaço maior. Essas outras dimensões, ou branas paralelas, não trocam energia conosco. Elas não compartilham matéria, não têm interação gravitacional perceptível e também não podem influenciar nosso mundo diretamente. Isso significa que, mesmo que existam universos paralelos, eles não funcionam como portais entre mundos, nem como origem de aparições. São matematicamente vizinhos, mas fisicamente isolados. Então, dimensões extras são possíveis, fantasmas interdimensionais, não. A matemática das dimensões extras é real. Einstein abriu a porta ao mostrar que o espaço-tempo podem se curvar. Kaluza teve a coragem de acrescentar uma quinta dimensão e Klein explicou por que não a percebemos. E teorias modernas, como cordas e supergravidade, exigem até 11 dimensões. Nada disso é especulação mística, é matemática séria estudada em universidades e usada em modelos de ponta da física teórica. Se existisse um ser de 4 dimensões espaciais, ele pareceria um fantasma. Isso não é interpretação livre, é consequência direta da geometria. Não porque seja sobrenatural, mas porque nós somos tão limitados quanto o quadrado de Flatland. Mas o universo real não permite que isso aconteça. A física moderna é clara. Dimensões extras grandes desestabilizariam o universo. Dimensões extras pequenas são microscópicas e inutilizáveis. E universos paralelos não interagem com o nosso. Então, fantasmas seriam seres interdimensionais? A ciência responde que não. Mas isso não significa que já entendemos tudo. O universo ainda guarda estruturas que não conseguimos detectar. A matéria escura continua praticamente invisível. A energia escura é um mistério colossal. E a gravidade é incrivelmente fraca em comparação às outras forças. E nossa compreensão do espaço-tempo talvez seja apenas a ponta do iceberg dimensional. Nós somos, de certa forma, os habitantes de Flatland, convencidos de que vemos tudo, mas limitados demais para perceber a totalidade. Se você gostou dessa jornada, compartilhem esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, assim você não perde os próximos vídeos. Aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês estamos continuando nessa plataforma aqui desenvolvendo conteúdos. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.